Bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online deste dia, 11 de 2 de 2025, ok? Estamos em Jeremias 31, 3 e João 3,16, uma passagem bastante conhecida. Diz assim: Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje nós vamos falar sobre a qualidade da convivência do amor de Deus conosco, né? O amor de Deus é muito simples e é muito em paz, ou seja, muito tranquilo. Conviver com Deus, estar no amor de Deus, viver para Deus é algo muito pacífico, né? Deus não tem muito o que falar, ou o que muito contender, ou o que muito exigir, ou o que muito instigar, ou o que causar demasiadas questões, uma vez que os seus filhos estão no caminho com Ele, convivendo diariamente. A própria palavra diz que quando nós estamos com Ele, Ele vai abrindo o caminho, gerando na frente o que precisa ser feito sem causar a necessidade de contendas, né? Então viver com Deus é muito tranquilo. A palavra em Paulo, na parte de Pedro, perdão, diz que Deus se agrada de um interior manso e quieto. Diante de Deus é precioso para Deus o interior manso. Por quê? Porque o estilo de vida de Deus é tranquilo, é manso, né? Deus vai acompanhando cada um de nós em tudo que nós temos que fazer, sem problema, sem causa. Uma vez que o filho dele quer obedecer, não tem o que ter atrito, né? Cada dia a gente vai fazendo aquilo que é obediência, cuidando, mantendo, zelando daquilo que está nas nossas mãos dentro da obediência. Houve alguma coisa que ainda não temos clareza, nós vamos em oração, conversamos com Deus, perguntamos para Ele o que precisa ser feito. Ele automaticamente, conforme vai dando sequência aos dias, Ele vai falando, dando direção. A vida é muito em paz, porque não tem instigação, não tem o que gerar ou provocar conflito, né? Deus sente a obediência, Deus reage na direção e no cuidado. O amor de Deus é o manter. O amor de Deus é o cuidar, o preparar tudo o que é necessário para se viver a cada dia. Então, há muito tempo que o Senhor disse, por amor eterno eu te amei. Deus nos ama. Antes mesmo de nascermos, Deus já havia nos amado. Ou seja, preparado para nós o nosso nascimento para que nós estivéssemos próximos dele. É esse a mente de Deus quanto a nós. Eu vou criar o meu filho, a minha filha, para ser mais um vivo nesta terra, porém para conviver comigo, e através da vida dele eu posso não só existir com ele, mas existir aonde ele está, existir no ambiente dele, existir naquilo que ele faz, naquilo que ele é, existir dentro dele e fora dele. E aí, com amor eterno, eu sempre te cuidei. Isso significa, eu sempre te amei. E aí, quando Deus ama, o que Ele faz? Diz aqui, por isso, com benignidade, eu te atraí. Deus atrai. O que é esse atrair de Deus? Deus convida para perto das essências dele. Deus sempre vai criar circunstâncias, gerar questões para que nós estejamos próximos dele, próximos daquilo que é a essência da convivência com ele. Para quê? Para que o ser humano cada dia mais viva em paz com Deus e não com a turbulência deste mundo, não com a insegurança, a destruição, todo tipo de inquietações e frutos de inquietações deste mundo. O mundo, o fruto dele é esse, não tem o que servir, porque é destruição, a inclinação, né, do homem sem a companhia de Deus, ele está influenciado a espíritos destrutivos. Mas Deus nos chama para viver uma vida pacífica, uma vida sem
conflitos, né? E isso vem conforme Deus vai utilizando as coisas e nos atraindo. Então, se Deus está atraindo, se Deus usou na sua vida muitas coisas para te atrair, significa que Deus está querendo revelar que Ele te ama, Ele está te chamando para a proximidade com Ele. E através do que Deus atrai? Das benignidades dEle. E que tipo de benignidade Deus faz, né? Sendo que existe tanta coisa destrutiva nessa vida. Uma das benignidades de Deus é, por exemplo, quando nós nascemos, né? A gente não paga aluguel, a gente não paga roupa, a gente não paga alimento, a gente não paga ama, a gente não paga professor para nos educar, levantar, a gente não paga nenhuma questão dessa. Para aprender a andar, para aprender a falar, para aprender a fazer as coisas, a gente não paga para praticamente o máximo até os 15, 18 anos da vida, né? O básico, que é onde o ser humano está sendo formado, está estudando, está aprendendo. Então tudo isso Deus vai preparando. Nós não pagamos para respirar e respiramos todo dia, 24 horas por dia. Nós não pagamos para funcionar os nossos nervos, as nossas movimentações do corpo, as movimentações dos nossos sentidos, que é a percepção interna e externa. Nós não pagamos pela criatividade que nos vem. E uma série de coisas que tudo isso que foi nos feito foi gratuito. Foi por bondade de Deus e foi por benignidade. E não só foi, mas continua sendo, né? Todos os dias, o ar que respiramos, o sol que recebemos, a vida que temos, o equilíbrio, né, natural, tudo isso é bondade de Deus. Imagina se todo dia fosse um caos severo na natureza. Imagina se todo dia fosse uma tormenta extrema dentro de nós de funcionamento, né? Imagina se todo dia a gente batesse o pezinho do pé no sofá, que quando a gente bate aí a gente lembra que tem o dedinho do pé, né? Funcionamentos e funcionalidades dentro de nós que estão todas inteiras, desempenhando, e a gente nem percebe, está tão acostumado com a vida que nem percebe. Mas toda essa preparação de vida para hoje nós estarmos, independente da idade, numa certa formação, pronto para desempenhar algo, foi bondade de Deus, foi a benignidade de Deus que nos trouxe até aqui. Se não fosse Deus, jamais estaríamos vivos. Então, Deus nos ama porque Ele nos atrai e tudo o que Ele faz é para que a gente viva uma vida com Ele, guardada, pacífica, sem complicação. Sem nenhum tropeço, sem nenhum embrulho, sem nenhum engano, sem nenhuma influência destrutiva por detrás, né? Por estrutura nenhuma interna, invisível, não. Ele quer que estejamos com Ele em paz, guardados nele. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, isso acontece, esse cuidado de Deus pacífico, né? Ele acontece quando? Quando nós cremos em Deus. Então, todo aquele que nele crê, diz aqui, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós começamos a ter, que vida eterna é essa? Que amor é esse? A manutenção de Deus contínua, crescente, da graça dele, da instrução dele, do zelo dele, a cada dia um pouco mais. Então, Deus sempre quis nos cuidar, sempre quis preparar para nós todo o zelo necessário. Mas aí a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente se alia no processo de manutenção, que nos traz aflição. Não é que Deus traz, mas se a gente procura um meio de nos mantermos, um meio de nós nos cuidarmos, um meio da gente preservar nosso zelo diário, que está coligado a influências destrutivas, começa a vir todo tipo e espírito de inquietação. E quando as inquietações começam a chegar, então as brechas destrutivas começam a chegar e a ausência de paz começa a chegar. Não tem nada a ver com a convivência com Deus, tem a ver com a forma que a gente administrou a nossa manutenção e aderiu influências.
a gente tem que administrar novamente a nossa manutenção na instrução de Deus, retirar aquilo que é influência destrutiva, nós vamos manter e continuar sendo cuidado por Deus na paz, né? Toda a paz do Espírito de Deus, ela vem e ela continua conosco, numa vida simples, numa vida que Deus fala, Deus está conosco, Deus convive, o que precisa Ele vai orientando, o que precisa fazer, e seguimos todos os dias, dando lugar para viver a palavra e cuidarmos da palavra em nós, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Esse então foi hoje sobre características do viver o amor de Deus, vivendo o amor de Deus dia a dia. Forte abraço, que o Senhor te abençoe e até mais.